Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de topografia de circuitos integrados, certo? E o que é topografia de circuitos integrados? Bom, a topografia, né, ela é algo que a gente precisa apreciar visualmente. Em regra, muita gente confunde essa placa verde com o circuito integrado e esses desenhinhos aqui com a topografia. Mas, na verdade, a topografia fica dentro desta caixinha preta ou destas três caixinhas pretas que a gente está visualizando. Olhando um pouquinho mais de perto, ela fica dentro, né, virada aqui, desse negocinho preto aqui. Chegando mais pertinho para a gente entender, é dentro desse daqui que a gente vai ter isso aqui. Isso é a topografia de circuito integrado. É isso que se protege por esse tipo de direito de propriedade intelectual. Aqui também tem uma outra fotografia de uma arquitetura interna de um microprocessador de imagens de ressonância magnética e que nessa imagem aqui está aumentada 600 vezes, tá? Para que a gente possa ter uma ideia do tamanho, né, da proporção e da complexidade que essa topografia é. Bom, vamos lá dar uma olhadinha no conceito legal do que seria primeiro um circuito integrado e depois uma topografia. O circuito integrado, então, é um produto em uma forma final intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica. Então, isso daqui, né, essa pecinha aqui, está sendo, né, é o circuito integrado. E a topografia de circuito integrado, então, é uma série de imagens que estão relacionadas, que são construídas ou codificadas sobre qualquer meio ou forma, e que representem a configuração tridimensional das camadas que compõem esse circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou os arranjos de superfície do circuito integrado, em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. Então, isto daqui é a topografia do circuito integrado, certo? Qual que é a norma que regula ela no Brasil? A Lei 11.484, de 2007, é a que cria, né, essa proteção que está no âmbito da propriedade intelectual por força do Acordo TRIPS, do Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, né? E a sua proteção se dá no âmbito do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e há uma norma específica, 109 de 2019, que regulamenta os procedimentos relativos ao depósito e ao processamento dos pedidos de registro de topografia de circuito integrados junto ao INPI. Portanto, primeiro esclarecimento, não se trata de uma patente, e sim de um registro que é feito junto a esse órgão, tá? Bom, de quem que é a titularidade? A titularidade da topografia ela vai pertencer ao criador, né, e será assegurado o registro que lhe garanta a proteção nas condições estabelecidas no capítulo específico, né, do artigo 27 da lei já mencionada. Salvo prova em contrário, se presume que o criador é o requerente do registro, ok? Além disso, qual é a proteção que é conferida? A proteção se dá a partir de uma topografia que seja original, que estabeleça uma forma do objeto, né, o desenho, e seja resultado do esforço intelectual do seu criador ou dos seus criadores. Além disso, ela deve não ser comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados no momento da sua criação. São são esses os requisitos para se ter a proteção de uma determinada topografia. Agora, uma coisa bem importante com relação à análise e o depósito dela junto ao NPI. A proteção, como eu já disse, se dá junto ao NPI. Todavia, depois que você deposita, essa topografia ela não é publicada. Só os dados genéricos relacionados ao pedido é que são. Quando você deposita, você não tem um exame de mérito, ou seja, esses requisitos aqui não são necessariamente aferidos. O que se afere são os requisitos formais. Também a topografia não depende da fixação em um suporte físico. Pode ser, como a gente já mostrou, simplesmente um desenho detalhado da topografia. Além disso, ela não necessita de uma contribuição, né, para manter o seu registro.
Diferente, por exemplo, de patentes, que eu tenho que dar uma contribuição anual, ou de marcas, que eu tenho uma contribuição quinquenal, eu faço o depósito e eu tenho o registro, sem que eu precise fazer uma contribuição suplementar. Além disso, é possível se requerer um sigilo durante 6 meses. O sigilo não é da topografia em si, já que ela não vai ser publicada, mas sim dos dados do pedido, tá? E o pedido deve se referir a uma única topografia e deve conter a descrição da topografia de suas correspondentes funções, desenhos ou fotografias, que sejam essenciais para permitir sua identificação e caracterizar sua originalidade. Ele também, né, como eu disse, não fica disponível no setor de buscas do NPI. E para que serve, então, esse registro? Bom, esse registro ele serve, assim como é o caso do direito autoral, como é o caso do programa de computador, ele serve para se identificar quem é o titular. Claro que aqui eu tenho uma diferença, porque ela é constitutiva de direito, ela não é meramente declaratória, mas o depósito ele vai ser utilizado para, em alguma futura demanda judicial, se verificar quem era o titular e qual era o conteúdo daquela topografia, para se verificar se realmente estava havendo algum tipo de violação ou não. Deve-se esclarecer que a topografia não é um conceito, não é um processo, não é um sistema ou uma técnica nas quais ela se baseie ou qualquer informação armazenada pelo emprego da mesma. E topografia não é esse negocinho verde, ok? É porque parece que existem alguns depósitos disso daqui no NPI, ou pessoas que falam que isso daqui é topografia. Não, a topografia é o que vai dentro deste negocinho, que é realmente um desenho, ok? Além disso, quais são os limites? Bom, a topografia, por ser um direito de propriedade industrial, ela tem um limite territorial, ou seja, ela vale só no país onde for depositada. Ela é concedida por 10 anos, contar da data do depósito ou da primeira exploração, que tiver ocorrido primeiro, e há uma impossibilidade de renovação da proteção, então são só aqueles 10 anos. Além disso, está prevista na lei a possibilidade de decretação de uma licença compulsória de uma determinada topografia, desde que os requisitos sejam previstos. Além disso, né, aos limites legais, ou seja, os efeitos da proteção não se aplicam aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise da topografia, de avaliação, de ensino ou de pesquisa, bem como aos atos que consistam na criação e exploração de uma topografia que resulte da análise e avaliação ou da pesquisa da topografia já protegida, desde que essa topografia não seja substancialmente idêntica à protegida, ou seja uma topografia original. Além disso, os atos descritos, né, nesses ensinos, os praticados ou determinados por quem não sabia quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto, o circuito, incorporava uma topografia, reproduzida ilicitamente, eles também são entendidos como não abrangidos pela proteção. Portanto, se o terceiro de boa fé utilizar e não sabia que existia uma proteção, ou que aquilo era uma topografia, ele não estaria abarcado pela proteção. Além disso, se alguém conseguir reproduzir a topografia por meio de engenharia reversa, não haverá violação ao direito do titular, acreditem. Eu posso fazer engenharia reversa, já que o registro no NPI não fica público, não é revelado, e se eu conseguir fazer essa engenharia reversa, eu não estou violando o direito. Totalmente diferente da lógica de patente e das lógicas que a gente trabalhou, né, em outras áreas da propriedade intelectual. Até porque, ao que consta de especialistas que trabalham com isso, fazer uma engenharia reversa disso daqui é um grande desafio. Portanto, talvez aí esteja o motivo de se fazer isso não significar uma violação aos direitos de registro da topografia. Esse daqui, para vocês terem um exemplo, é um certificado, então, topografia de circuito integrado, cujo título, então, é um encapsulamento de múltiplos chips com 16 GB de memória não volátil e de 8 GB de memória volátil. Não tem uma data de primeira exploração, então conta 10 anos a partir da data do depósito, que aqui é 13 de 9 de 2019, e o titular é HT Micron Semicondutores SA, sendo que ele foi expedido logo após. Como eu já havia comentado com vocês, né, não há um exame de mérito, há um exame formal, se as questões exigidas por lei
foram apresentadas, se tem um nome, se tem um depósito, se tem as fotografias, e a partir disso é publicado e está em vigor